Amados irmãos, hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que na verdade é uma pergunta. Preparados para o dia do Senhor? Preparados para o dia do Senhor? E o texto é esse que já foi anunciado, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4, e assim diz a palavra do nosso Deus. Amados, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Agora o versículo 3. Ninguém de modo ou de nenhum modo vos engane. Você pode repetir apenas essa frase comigo, amém? Vamos lá, igreja. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém. Palavra do Senhor. Amados irmãos, nós cremos que o Rei está voltando, amém? Que o retorno de Cristo está aí às portas, como nós costumamos dizer. E a grande pergunta que nós temos que fazer nesse sentido é a seguinte: o quão preparados nós estamos para esse dia? O quão preparados nós estamos para este que será o capítulo final da história da humanidade, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo retornar com poder e glória. E aqui nós selecionamos para a nossa reflexão de hoje apenas essa frase inicial do versículo 3, repito, ninguém de nenhum modo vos engane, e é assim que o apóstolo Paulo, de fato, inicia o seu discurso sobre aqueles que serão os eventos que antecederão de uma forma mais imediata o retorno do nosso Senhor. E a pergunta que nós temos que fazer, olhando para esse texto, já de cara, é esta: pastor, quais são os eventos que antecederão o retorno de Cristo? E Paulo responde aqui. Paulo fala sobre a apostasia, e eu peço que você perceba o destaque nesse artigo. A apostasia, não qualquer outro momento de apostasia, mas aquela que será a grande apostasia. E também Paulo aqui apresenta o surgimento, a revelação do homem da iniquidade. Nós temos esses dois eventos, amados irmãos. E antes de Paulo falar sobre isso, enfatizo, ele inicia o seu discurso com essa frase. Eu quero que você saia com essa frase decorada nessa noite: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Essa é a frase principal dessa noite. E isso aqui, irmãos, tem tudo a ver de fato com aquilo que Paulo irá trabalhar ao longo deste capítulo e que também nós discorreremos, se assim Deus nos permitir, nas próximas mensagens. Porque veja, vamos imaginar esses dois eventos que Paulo traça aqui nesse texto. A grande apostasia, como eu já vos falei, não é um momento assim esporádico, ocasional na história da humanidade, irmão. Mas quando Paulo fala aqui que antes do retorno de Cristo
acontecerá esse momento trágico na igreja e em toda a humanidade, que é a negação da fé, que é quando as pessoas irão virar as costas para Cristo Jesus, que é, irmãos, que será esse momento onde haverá um abandono daquilo que de fato é a fé cristã. É a apostasia. Nós sabemos que hoje, infelizmente, acontece aqui e acolá de forma esporádica. Uma pessoa que hoje está na igreja e amanhã não está mais, e amanhã está desviado dos seus caminhos do Senhor, mas Paulo não fala sobre isso. É, irmão, de fato, um momento onde milhares de pessoas irão virar as costas para Cristo Jesus. E para este momento, e antes que esse momento aconteça, meus amados irmãos, a exortação de Paulo para a igreja é: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Paulo também aqui fala, e isso também nós já traçamos, que se levantará aquele que será o enganador dos enganadores. Paulo chama aqui nesse texto de o homem da iniquidade, o anticristo. Pastor Paulo nunca usou esse termo, anticristo. De fato, amados irmãos, Paulo nunca escreveu propriamente essa palavra. O apóstolo João, sim, em suas cartas, mas pela semelhança que existe entre as características, tanto do homem da iniquidade nas palavras de Paulo, como o anticristo nas palavras de João, nós cremos se tratar aqui da mesma pessoa. E este, amados irmãos, tem uma forma de atuação, e eu peço que você, com o seu olho santo, avance comigo no texto até os versos 9 e 10 e veja, perceba como é que o anticristo irá atuar neste momento que antecederá o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz o seguinte, eu começo e vocês continuam. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Agora vocês. Amém. Para o presente momento, é o bastante que você entenda o seguinte, que o anticristo irá atuar, irá vir carregado, cheio de sinais mentirosos. Você percebe lendo o versículo 9? Que os sinais, os prodígios, os milagres, os feitos do homem da iniquidade não passam de mentira, de mágica, por assim dizer. E o seu intento não é outro, é para enganar aqueles que perecem. E dado, irmãos, esse contexto, o contexto do surgimento do anticristo, o enganador dos enganadores, a exortação de Paulo para a igreja é esta: ninguém, de modo nenhum, vos engane. É importante nós entendermos aqui as palavras de Paulo no contexto da igreja de Tessalônica e entendermos o que isso tem a ver com a nossa pergunta inicial: quão preparados nós estamos para o retorno de Cristo? E aqui nós iremos nos lembrar daquilo que nós já tratamos até o presente momento. Se você voltar o seu olho santo para os versos 1, mas de uma forma mais especial para o versículo 2, você perceberá, irmãos, que uma parte, ou grande parte da igreja de Tessalônica havia sido enganada. Alguém aqui começou a espalhar no meio daqueles irmãos que o dia do Senhor já havia chegado, ou estava na iminência de chegar. Alguém, assim cremos, escreveu uma carta defendendo, argumentando, afirmando exatamente isso. Jesus Cristo voltou. Jesus Cristo estava na iminência de voltar.
E esta pessoa que escreveu essa carta, endereçou para a igreja de Tessalônica, teve a petulância de assinar como se fosse o apóstolo Paulo. Vocês lembram que eu falei isso na última mensagem? Uma pessoa escreveu uma carta dizendo: Cristo Jesus voltou, Cristo Jesus está na iminência de voltar. E a pessoa caiu na petulância de assinar, não o nome dela, mas assinar como se fosse o próprio apóstolo Paulo. E a pergunta que nós precisamos fazer nesse ponto é a seguinte: por que os santos tessalonicenses acolheram, abraçaram essa notícia? Por que a igreja de Tessalônica, de uma forma não tão sábia, abraçou, irmãos, tal carta forjada, falsificada, como se fosse vinda do apóstolo Paulo? Por que a igreja de Tessalônica abraçou isso, abraçou essa mentira? E para eles, irmão, de fato fazia todo sentido o conteúdo da carta em questão. Eles não abraçaram essa mentira apenas porque eles estavam tão ansiosos pelo retorno de Cristo, e tudo aquilo, e qualquer notícia que surgisse nesse sentido, eles iriam tão prontamente acolher. Não foi por isso, não foi essa a motivação que os fez abraçar a carta falsificada, e nem tão pouco, irmãos, apenas a autoridade, não apenas a distinção que o apóstolo Paulo, o instrumento que Deus usou para fundar aquela igreja, não foi apenas, irmãos, o tamanho que o apóstolo Paulo tinha no meio daqueles irmãos, que os fez abraçar essa carta, mas ela fazia todo sentido para eles, repito, por causa do seu conteúdo. E é muito fácil nós entendermos isso. E aqui eu aproveito para corrigir um erro bastante comum em várias igrejas hoje. E o erro, irmãos, e a correção do erro é esta: de forma nenhuma a igreja do Senhor será privada da grande tribulação. Eu sei que alguns de vocês já ouviram isso. Não, a igreja vai subir antes. Não vai, não. Se você estiver esperando isso, pode tirar o cavalo da chuva e toda a fazenda da chuva, porque não vai mesmo. A igreja não será privada da grande tribulação. E o apóstolo Paulo havia ensinado isso. O apóstolo Paulo, em concordância com todo o restante das Sagradas Escrituras, havia ensinado isso para aquela igreja. Pastor, eu ainda não estou entendendo. Você vai entender agora. Você lembra o que nós ensinamos ao meditarmos no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses? Qual é o assunto? Qual é o tema principal do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses? É a provação, é o sofrimento, é a perseguição, é a tribulação que os santos daquela cidade estavam padecendo. Muitos irmãos foram presos, açoitados em praça pública. Outros tiveram aí que fechar comércio, foram perseguidos, inclusive, pelos da própria família. Outros, assim como aconteceu em várias outras regiões, também foram acusados, irmãos, assim, das práticas mais horrendas que possam existir, como, por exemplo, canibalismo e orgia, e todos ali foram acusados de traição contra o imperador, uma acusação bastante pesada. E se nós voltarmos, inclusive, para as palavras que encontramos no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e se Paulo escreveu o conteúdo desse capítulo baseado em fatos reais, naquela igreja já tinham pessoas que foram mortas por causa da sua fé. A igreja estava sendo enormemente perseguida, e alguém, de uma forma tão
perversa. Escreveu para eles: olha, Cristo voltou, Cristo está voltando. Eles disseram: é verdade, é verdade, nós acreditamos mesmo, porque aquilo que Paulo ensinou, que nós não seremos blindados contra a grande tribulação, nós estamos vendo isso na pele. O que é tudo isso que nós estamos passando, se não a grande tribulação, se não aquilo que Paulo nos ensinou? Gente perseguida, gente sendo morta, gente sendo açoitada, gente sendo presa, gente sendo acusada das coisas mais horríveis. O que seria isso senão a grande tribulação? É por isso que aqueles irmãos acolheram assim, de uma forma tão fácil, aquela carta e aquela mentira. É por isso que Paulo escreve para aquela igreja: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Infelizmente, irmãos, aquilo que aconteceu com a igreja de Tessalônica não é um caso isolado. Se nós ficarmos apenas refletindo sobre as igrejas que eram contemporâneas a esta, como no caso as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, de uma forma mais específica as igrejas de Pérgamo e de Tiatira, elas foram levadas ao engano, elas foram levadas a acreditar na mentira, elas deram ouvido à doutrina de Balaão, ao ensino dos nicolaítas, a falsa profetisa apelidada de Jezabel. Aquilo que aconteceu na igreja de Tessalônica não foi um caso isolado. Estava acontecendo entre as igrejas do primeiro século. Não apenas nessas, na igreja da Galácia também. Paulo teve que escrever uma carta endereçada aos santos gálatas, exatamente nesse sentido. Eles estavam sendo enganados, e lá, irmãos, o engano acontecia nos seguintes termos: várias pessoas começaram a aparecer, pessoas que são chamadas hoje de cristãos judaizantes, dizendo que a morte de Cristo não era suficiente, e eles não poderiam largar a mão do judaísmo enquanto religião. Eles tinham que continuar seguindo a liturgia, o ritualismo dos judeus, do judaísmo, algo que ainda permanece hoje, vocês sabem disso. Permanece hoje, inclusive, em muitas igrejas, em célula, principalmente aquelas ligadas ao M12 e afins. É muito comum, irmãos, irmos em algumas igrejas e termos lá na frente do púlpito o candelabro, ou qualquer coisa, ou qualquer utensílio relacionado à religião dos judeus. É muito comum. Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, nós iremos ver agora a igreja representada por Israel também no engano. Principalmente nos anos que antecederam o exílio babilônico, surgiram vários falsos profetas, e a mensagem desses profetas era a seguinte: não se preocupem, nós temos o templo, Nabucodonosor não virá, e se ele vir, ele será derrotado. Enquanto isso, Deus enviou os seus profetas legítimos, dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o quê? Se arrependam. Assim diz o Senhor. O que é que diz o Senhor? Não confiem naquilo que é externo. Assim diz o Senhor. O que é que diz o Senhor? Coloquem a casa de vocês em ordem, busquem de fato ao Senhor de todo o coração. Mas como o povo não queria
se arrepender. Eles deram ouvido aos falsos profetas. E a consequência, o desastre, irmãos, consequente de tudo isso, nós sabemos. Mas se nós voltarmos para aquele que é o exemplo mais emblemático de como a igreja está nessa luta, está nessa batalha contra o engano, e agora eu estou falando de Gênesis 3, algo chama bastante a nossa atenção. Pergunta: Eva foi enganada, irmãos? Eva foi enganada pela serpente? Foi enganada pela serpente, Eva? Sim ou não, igreja? Eva foi enganada. Ela confessa: a serpente me enganou e eu comi. E o apóstolo Paulo, naquele texto que eu pedi para vocês deixarem na agulha, também vai dizer a mesma coisa. Eva foi enganada pela serpente. Pergunta: Eva foi enganada pela serpente antes ou depois da queda? Antes ou depois da queda, irmãos? Vocês estão percebendo o problema que existe no meu e no seu coração? Porque antes dos efeitos do pecado, ainda, irmãos, nesse estado de graça que foi antes da queda, Eva foi enganada pela serpente. Me permitam lhes dizer algo. Antes do retorno de Cristo, nós iremos passar por uma grande guerra. Uma grande guerra, irmãos. E essa guerra, que eu chamo de grande, não é apenas a perseguição que a igreja enfrentará. Essa grande guerra, irmãos, não é apenas a chamada Batalha do Armagedon, seja o que isso queira significar. A grande guerra, irmãos, que a igreja enfrentará no momento imediatamente anterior ao retorno de Cristo Jesus, é este: a guerra pela verdade contra o engano. É por isso que Paulo aqui está nos exortando nestes termos: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Ninguém de modo nenhum vos engane. Aquilo que aconteceu na igreja de Tessalônica, ouça isso. Aquilo que aconteceu na igreja de Tiatira e Pérgamo. Aquilo que aconteceu na igreja da Galácia. Aquilo que aconteceu com Israel no Antigo Testamento. Aquilo que aconteceu, meus amados irmãos, com Eva em Gênesis 3. Nada disso são casos esporádicos ou isolados. Tudo isso, irmãos, revela uma tendência que infelizmente existe no meu e no seu coração. Eu e você somos propensos ao engano. Pastor, é muito duro ouvir isso. Imagine aí o quanto é duro ter que dizer isso. Mas é a verdade. Eu e você somos propensos a engano. E é por isso que nós precisamos ser advertidos não uma vez, não duas vezes, mas constantemente, irmãos, nesse sentido. Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Lute para que a mentira da serpente, o veneno da serpente, não encontre guarida no seu coração. Não dê ouvidos para aqueles que estão por aí tentando roubar, tentando tragar as ovelhas de Cristo Jesus, nas quais nós nos encontramos. Em nome de Jesus, meu amado irmão, não acredite, não caia na besteira de acreditar em todo aquele que chega na frente de um púlpito e se chama pastor, porque nem todos são pastores. Nós sabemos, irmãos, que o ladrão, o mercenário, são os líderes falsos, os líderes religiosos falsos. Não é o diabo não, pastor, não.
Quando Jesus fala lá que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele está falando de falsos pastores, ele está falando de falsos profetas. E estes, irmãos, óbvio, são filhos da serpente, são enviados pelo maligno. Mas a preocupação do nosso pastor e Salvador Jesus Cristo é nos proteger destes que tentam nos tragar, que tentam nos tirar do reto caminho da verdade. Um tempo, irmãos, muito difícil está por vir. Está por vir um tempo bastante complicado. Pastor, hoje já está, é verdade, já nós iremos refletir sobre isso. Mas um tempo, irmãos, ainda mais difícil está se aproximando, onde as pessoas irão virar as costas de uma forma ainda mais natural para a palavra de Deus, não terão mais ouvidos para as Sagradas Escrituras, não colocarão mais o seu coração na verdade, irão querer ser iludidas, ser enganadas. Eu espero que a sua situação seja diferente. Mas se nós perguntássemos se a igreja evangélica brasileira está preparada para o retorno de Cristo, qual seria a resposta, meus amados irmãos? Vocês acham que, dado esse momento que surgirá, momento de grande apostasia, dado o aparecimento dos enganadores, o anticristo, será que a igreja evangélica brasileira está preparada para tudo isso? Vocês acham que sim? Em um passado, surgiram muitos com os seus falsos avivamentos, falsas operações do Espírito Santo, e que infelizmente levou muitos ao engano. E vocês acham que quando surgir o enganador dos enganadores, a igreja evangélica brasileira estará preparada para isso? Depois desses falsos avivamentos, surgiram os falsos operadores de milagres, prometendo cura, prometendo prodígios, prometendo milagres. E infelizmente esses falsos operadores de milagres enganaram também a muitos. E a pergunta se repete: será que a igreja evangélica brasileira está preparada para o retorno de Cristo Jesus? Depois disso surgiram os defensores da chamada teologia da prosperidade. Sabe? Teologia da prosperidade, prometendo para a igreja que a grande bênção é casa de praia, conta no banco, propriedades e mais propriedades, carros e mais carros. E esses defensores da teologia da prosperidade também enganou aí um sem número de pessoas. E eu volto a repetir a pergunta: será? Depois desses, irmãos, surgiram os pastores coaches, sabe? Pastores coaches. E esses também levaram muitos ao engano. E eu volto a perguntar: será que a igreja evangélica brasileira está preparada para o dia do retorno de Cristo? E num passado, não tão passado assim, num passado bem presente, diga-se de passagem, nessa onda do digital, nós temos os pastores influencer, sabe? E qualquer um que se diz pastor influencer, ou qualquer um que pinte a parede da igreja de preto, consegue, irmãos, iludir a qualquer pessoa.
E aqui eu volto a perguntar: será que a igreja evangélica brasileira está preparada para o dia do Senhor? Nós precisamos de fato estar preparados. Dado esse momento de apostasia que está se aproximando, de grande apostasia que está se aproximando. Dado, irmãos, a revelação do anticristo, e dado inclusive a tendência que há no meio no seu coração, que é essa tendência a abandonar a mentira e preferir o engano, nós precisamos estar bem mais preparados. É ou não é verdade? Mas há uma mensagem de esperança para mim e para você nessa noite. Vocês querem ouvir? Amém? Há uma mensagem de esperança para mim e para você nessa noite. Nos manter firmes, mesmo em meio à apostasia que está se aproximando. Nos manter a salvo, mesmo, irmãos, em meio a todo o engano do anticristo. Nos manter protegidos, apesar da tendência que há no meu e no seu coração de preferir o engano. Nos manter, irmãos, a salvo de todos os perigos. É a missão de quem? De Cristo Jesus. É a missão de Cristo Jesus, irmãos. De fato, nós precisamos estar bastante alertas e bastante atentos a tudo aquilo que está se aproximando. A apostasia, ao anticristo, a tendência que existe no meio e no seu coração. Mas existe algo que deve também fazer parte das nossas vidas e que deve, de fato, consolar a minha e a sua alma. Cristo Jesus tem uma obra, e a obra de Cristo é nos manter de pé, aconteça o que acontecer. A missão de Cristo, irmãos, é proteger o seu rebanho. A missão de Cristo é nos levar para Jerusalém Celeste, e com Cristo ao nosso lado, nós certamente chegaremos lá, não baseados em nosso esforço, não baseados em nosso mérito, mas baseados naquilo que Ele é, e naquilo que Ele está constantemente fazendo em nós. Cristo Jesus, irmãos, é chamado pelo escritor da carta aos Hebreus de não apenas o autor da nossa fé, não apenas aquele através de quem e pelos méritos de quem a nossa fé nasce, a nossa fé é produzida, mas o escritor de aos Hebreus chama Cristo de autor e consumador da nossa fé. Do início ao fim, irmãos, a nossa fé está segura nele, assim como as nossas vidas estão seguras nele. Cristo Jesus, em seu sermão profético de Mateus 24, nos ensinou que esse momento de tamanha pressão contra a igreja, de grande apostasia, do surgimento do anticristo, estes dias serão o quê? Abreviados por causa de quem? Por causa dos escolhidos, por causa da sua vida, por causa da minha vida. Nós estamos, irmãos, sendo protegidos por Cristo Jesus. Quer saber de outra coisa? Cristo Jesus ora por você. Cristo Jesus ora por você. Você pode até esquecer de orar. Cristo Jesus jamais deixará de orar para você. E sabe qual é o motivo da oração dele? Senhor, livra-os do mal, Senhor. O exemplo disso é a oração de Jesus por Pedro. Quando Pedro estava em um momento bastante delicado da sua vida, lá em Lucas 22, versos 31 e 32, essa foi a declaração de Cristo Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Cristo Jesus falando: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E assim como Cristo orou por Pedro, Cristo ora por mim, Cristo ora por você, irmãos. Um texto não menos importante do que esse, para você entender o quanto seguros nós estamos no Senhor, é aquele que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que assim nos ensina: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. É até o dia de Cristo Jesus, irmãos. É desde o momento que o Espírito Santo convenceu você, que a graça irresistível do Senhor alcançou o seu coração, e você recebeu tanta graça de Deus, como Paulo vai dizer, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, a bênção do arrependimento para a fé, a bênção da regeneração, a bênção, irmãos, da justificação, da santificação, da adoção, da perseverança de Deus, da glorificação, desde esse dia, irmãos, até o dia final, atravessando toda a eternidade, nós estamos seguros, porque aquele que começou, o Deus que começou, Ele vai terminar. Iremos enfrentar a grande apostasia, iremos enfrentar o anticristo. Aqueles que ainda estarão vivos irão passar pela grande tribulação. Mas eu quero que você entenda o seguinte: você e eu, nós estamos seguros. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Agora eu volto a lhes perguntar: quão preparados nós estamos para o retorno de Cristo? Quão preparado você está para o retorno de Cristo? Você já conhece todos os desafios que você enfrentará. Você já conhece como é o seu coração. Você já conhece aquilo que Cristo está fazendo por você e vai continuar fazendo. Então eu volto a lhe perguntar: quão preparado você está para o retorno de Cristo? Pastor, existe alguma coisa que eu possa fazer em obediência à exortação do apóstolo Paulo nesse texto? Ninguém de modo nenhum vos engane. Irmão, certamente é algo que você pode fazer, que você deve fazer. Pastor, por favor, me diga logo. Você precisa rapidamente, prontamente conhecer a verdade. É só assim que você estará livre do engano. É só assim que você estará livre do enganador mor. Conheça a verdade. Eu já fiz essa ilustração, mas não custa repetir. Em um dado momento, os governos, as agências, as instituições financeiras passaram a treinar os seus funcionários contra a falsificação de dinheiro, de cédulas, de notas. O governo americano fez isso. Ele reuniu os funcionários dessas instituições, dessas agências financeiras, e os treinou exaustivamente para conhecer, irmãos, uma cédula verdadeira de dólar. Peso da célula, entendem? A cor, sabe? A fonte das letras, o cheiro. Eles conheciam tão bem uma cédula de dólar verdadeira que quando eles pegavam uma falsa, eles diziam: não, isso aqui é uma falsificação. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar? Você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer a palavra de Deus. É só assim que você estará preparado para todo engano que está por vir. Conheça a palavra. Não apenas leia a palavra, medite na palavra.
Não apenas leia a palavra, estude a palavra de Deus, mastigue essa palavra, tenha intimidade com as Sagradas Escrituras, conheça, irmãos, as doutrinas essenciais da palavra do Senhor. Seja um amante, seja um estudante das Sagradas Escrituras, conheça a verdade. O Espírito Santo, através do profeta Oséias, quase que eu esqueço, através do profeta Oséias, nos legou o seguinte: o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. E Jesus, irmãos, assim nos ensinou: e conhecereis e a verdade vos... Se o Espírito Santo falou com você nessa noite, meu amado irmão, no sentido de alertar você, porque a palavra de hoje é para pegar você e chacoalhar assim as suas estruturas, para que você perceba e tome uma atitude, uma posição ainda mais firme no seu compromisso para com Deus. Se o Espírito Santo trouxe essa palavra de alerta e um sinal vermelho aí, abriu no seu entendimento, abriu em seu coração, e você entendeu que ainda não está tão bem preparado para esse dia, o convite é esse: venha comigo, venha com toda a igreja do Senhor, e vamos beber, irmãos, das fontes límpidas da palavra de Cristo Jesus. Não vamos dar mais ouvidos para os falsos profetas, para os mercadores da fé, para os filhos da serpente, mas vamos meditar na palavra de Deus, na palavra de Cristo Jesus, e sermos pelo Espírito Santo edificados e santificados através dela. Amém, irmãos? Palavra de Deus, palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.